Você já ouviu falar em clonagem? Esse processo consiste em produzir cópias geneticamente idênticas de um organismo, célula ou molécula a partir de um único indivíduo original. De acordo com Weber, um clone é definido como uma população de moléculas, células ou organismos que se originaram de uma única célula e que são idênticas à célula original entre elas. A clonagem pode ser um processo natural, quando surgem gêmeos idênticos, por exemplo, ou artificial. Existem dois tipos de clonagem artificial: a clonagem terapêutica e a clonagem reprodutiva. Na clonagem terapêutica, o DNA retirado de uma célula adulta do doador é introduzido em um óvulo vazio, mas, depois de algumas divisões, as células-tronco são direcionadas no laboratório para a fabricação de tecidos idênticos ao do doador. Esse tipo de clonagem oferece à medicina a possibilidade de repor tecidos perdidos em acidentes e de tratar diversas doenças. Já a clonagem reprodutiva, os indivíduos resultantes desse processo terão as mesmas características genéticas do indivíduo doador. Ela pode ocorrer por vários métodos, sendo os mais comuns a duplicação embrionária e a transferência nuclear. A duplicação embrionária consiste em separar as novas células de um embrião, produzindo novos indivíduos exatamente iguais, mas diferentes de qualquer outro já existente. É semelhante ao processo natural da geração de gêmeos univitelinos. Por outro lado, a transferência nuclear de célula somática é a técnica que reproduz assexuadamente um indivíduo igual a outro pré-existente. O professor Ian Wilmot, do Instituto Roslin da Escócia, realizou em 1996 uma substituição de núcleo de um óvulo pelo de uma célula mamária proveniente de uma ovelha adulta, nascendo então a ovelha Dolly, em 5 de julho de 1996, considerado o primeiro mamífero clonado por transferência de células somáticas. Fuffy foi a doadora do óvulo utilizado para receber o núcleo. Finalmente, uma outra ovelha, a Lassie, foi quem gestou a ovelha Dolly. Dolly só nasceu depois de 276 tentativas que fracassaram. Além disso, dentre as 277 células da mãe de Dolly, que foram inseridas em um óvulo sem núcleo, 90% não alcançaram nem o estágio de blastocisto. Em 13 de abril de 1998, Dolly gerou um filhote, a ovelha Bonnie, em um cruzamento habitual com um carneiro montês da raça Welch. Essa situação permitiu verificar que Dolly era fértil e capaz de se reproduzir. Em 1999, gerou mais 3 filhotes em uma única gestação que tiveram problemas e morreram. Em 2002, surgiu outra questão importante a partir disso, que foi o diagnóstico de uma forma rara de artrite em Dolly, uma doença que não é habitual em ovelhas de 5 anos. Uma infecção pulmonar não controlada, comum em animais velhos mantidos em confinamentos, fez com que os pesquisadores optassem em fazer eutanásia em Dolly em 14 de janeiro de 2002, para evitar o seu sofrimento. O que podemos tirar de toda essa história da Dolly e das tentativas de clonagem é que a grande notícia da Dolly foi justamente a descoberta de que uma célula somática de mamífero, já diferenciada, poderia ser reprogramada ao estágio inicial e voltar a ser totipotente. Para o futuro, nos aguardam os desafios e implicações morais e éticas da criação de vida artificial. Além disso, a elitização desses processos, o impacto na individualidade das espécies e os desafios técnicos devido à alta taxa de insucesso e risco de anomalias genéticas. Mas, para além dos pontos negativos, também temos os benefícios, como o uso para o repovoamento de espécies ameaçadas de extinção, o melhoramento animal e as pesquisas científicas avançadas em estudos de doenças genéticas.